Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com todo o povo de Deus. Amém? Amém. Glórias ao Senhor. Quem trouxe a sua Bíblia, abra comigo nessa noite, no livro de Salmos, capítulo de número 8. Salmos, capítulo de número 8. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre a senda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém? Diga comigo nesta noite: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico, em toda a terra, é o teu nome. Amém? Convido a igreja a se ajoelhar comigo. Vamos falar com Deus neste momento. Vamos pedir a direção do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Você que pode se ajoelhar, se ajoelha. É um momento de falarmos com Deus. Peça perdão pelos teus pecados. Nós estamos na casa do Senhor e nós temos que nos prepararmos para ouvirmos a sua palavra, para abrirmos a nossa boca e entoarmos louvor ao nome dele, porque ele é digno de toda honra e digno de toda glória. Às vezes você chegou aqui, estava em um ambiente meio importuno, às vezes você teve um dia atribulado, que você aí foi estressado, xingou, amaldiçoou, quem sabe você está amargurado. Então não cultue ao Senhor de qualquer forma. É um conselho que eu te dou: limpa, se desvazia de tudo, peça nesse primeiro elo da campanha para que o Senhor toque a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Completando a igreja com a paz de Jesus, amém? Vamos ficar felizes de estar na presença do Pai hoje, essa noite aqui. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. A igreja está cheia, eu creio que o Espírito Santo tem algo grande para fazer aqui no nosso meio, amém? Quem veio glorificar e exaltar o nome do Senhor nessa noite? A gente vai começar a partir de já, aplaudir e glorificar o nome dele, para que ele possa. Senhor.
nosso culto de curas e milagres, o primeiro elo da nossa campanha, a Arca da Aliança. É uma campanha abençoada. Todos os anos a igreja faz essa campanha e Deus tem derramado grandes bênçãos e também vai derramar na tua vida nessa campanha em nome de Jesus, amém? Lembrando o nosso domingo às 18 horas, nosso culto da família e também nosso culto de Santa Ceia. Então os irmãos já estejam preparados, orando, entrando em consagração para que no domingo possamos todos estar aqui em comunhão, participando da Santa Ceia do Senhor. E também os nossos cultos presenciais, o telefone está ali no telão, os irmãos podem estar ligando e agendando o dia que pode vir no culto. E também o nosso culto online, que passa lá no YouTube, no canal do YouTube. O culto de domingo passa toda segunda-feira, e o de quarta passa quinta-feira, às 19h30, e os irmãos podem ir lá e assistir. Se você não pode ir no culto, vai lá, assiste no YouTube. Se você veio no culto, vai lá também, assiste de novo, porque o Senhor vai falar com você de maneira diferente, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E lembrando, irmãos, que amanhã, quinta-feira, nós teremos o nosso encontro do grupo de homens. Amanhã tem o nosso culto do grupo de homens. Então, todos os irmãos estão convidados para estar aqui amanhã, às 7h30 da noite, para juntos estarmos aqui cultuando e adorando o nosso Deus. E sexta-feira nós também teremos o nosso cultinho, o culto das crianças é uma bênção. As crianças têm feito o culto com bastante carinho. Então venha, traga o seu filho para vir ser abençoado. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e depois de grande ela não se desviará dele, amém? Então aí é um compromisso dos pais, trazendo os seus filhos para serem abençoados em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra do Senhor com os irmãos, que está lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 16. Glória a Deus. Hoje o Senhor tem grandes bênçãos para entregar na tua vida. Hoje é culto de curas e milagres. Se você crê, o Senhor já entregou a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Mas mais importante do que receber a bênção e a vitória é louvarmos e adorarmos o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e agradarmos o nosso Deus, amém? Todos nos encontraram? Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Glória a Deus. Um versículo já bastante conhecido pelos irmãos, para que os irmãos já conhecem de cor. E quando a gente ora, pede uma palavra para o Senhor manda a palavra, a gente não tem que questionar, a gente tem que obedecer. Porque nós somos dele, a casa é dele, a palavra é dele, tudo é dele para ele. E eu aprendi isso de uma maneira, quando uma vez eu estava pedindo uma palavra que o Senhor ele mandou para mim, Salmo 23. E eu falei, Senhor, o Salmo 23 já é tão conhecido, queria uma palavra diferente para levar para a tua igreja. E o Senhor falou para mim, eu falo com a minha igreja pelo mesmo versículo todos os dias de forma diferente. Então eu aprendi que é ele que manda, é tudo dele, e quando ele manda a gente só tem que obedecer. Amém? Glória a Deus. O versículo nós acabamos de ler, talvez um dos versículos mais bonitos da Bíblia, um dos versículos mais chama a atenção na palavra de Deus, porque esse versículo por si só, ele já tem o poder de transformar, salvar uma pessoa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós pensamos tudo que o Senhor passou lá na cruz por mim e por você, ele demonstrou um amor ágape, um amor que é incondicional. Ele não esperou que nós o amássemos primeiro para que ele pudesse nos amar. Ele não esperou que nós fôssemos servir a ele, fazer a vontade dele para que ele pudesse nos amar. Ele nos amou primeiro, independente do que seríamos a nossa vida hoje. Desde o ventre da tua mãe, o Senhor te amou, te escolheu e te chamou. Se você está aqui nesta noite, é porque Ele tem um plano, Ele tem um projeto na tua vida, em nome de Jesus. Mas infelizmente,
infelizmente, esse versículo, ele já nos diz tudo. Esse versículo já seria o suficiente para nós entregarmos a nossa vida para o Senhor e adorarmos e servirmos a Ele de todo o nosso coração. Mas infelizmente não é isso que tem acontecido dentro das igrejas, dentro com a vida de muitos irmãos. Que o que Jesus passou lá na cruz do Calvário por mim e por você, Ele apanhou, Ele foi chicoteado, Ele foi, zombaram dele, cuspiram na face de Jesus, Ele se entregou lá na cruz do Calvário, Ele derramou até a última gota de sangue dele por amor a mim e a você. Mas muitas vezes hoje dentro das igrejas isso que Jesus fez por nós já não é mais suficiente. As pessoas elas querem mais de Jesus, as pessoas elas querem mais, elas querem sempre mais. E muitas das vezes as pessoas vêm na igreja simplesmente pensando na bênção, na vitória, na prosperidade, naquilo que vão receber, naquilo que o Senhor tem para nos dar, e tem se esquecido do que Ele fez por mim e por você. As bênçãos elas são importantes na minha e na tua vida. O Senhor tem prazer em te abençoar, Ele quer nos abençoar. Mas o que nós temos que aprender é que as bênçãos do Senhor não é o principal. Nós temos que aprender que as bênçãos que Deus tem para mim e para a tua vida, elas são uma consequência da nossa vida de santidade e temor a Deus. Primeiramente, nós temos que louvar e adorar ao Senhor. A palavra de Deus diz: agrada-te do teu Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Primeiro nós temos que agradar ao Senhor, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, buscar Ele de todo o nosso coração, para que aí as bênçãos do Senhor comecem a vir sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós temos trocado. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E os cristãos muitas vezes eles têm trocado, eles têm invertido este versículo. Buscar em primeiro as coisas que vêm do mundo, as bênçãos que Deus tem para nos entregar, e depois, se eu for abençoado, eu vou buscar o reino de Deus. Primeiro eu vou na igreja, se o Senhor falar comigo, se o Senhor me abençoar, se eu receber a minha vitória, eu volto na igreja, eu vou adorar e vou cultuar o meu Deus. E Deus tem olhado para a igreja, tem olhado para as nossas vidas e tem se entristecido. Tem olhado que no nosso coração já não há mais o verdadeiro adorador, já não há mais aquele que vem buscar o Senhor com prazer, com amor. Muitas vezes nós saímos de casa e falamos assim: Senhor, hoje, se o Senhor não falar comigo, hoje se eu não receber a minha bênção, hoje se não vier a minha vitória, eu não volto mais na igreja. Como se o Senhor fosse obrigado a atender as nossas afrontas, como se o Senhor fosse ter medo das nossas intimidações, como se o Senhor fosse ter medo de nós sairmos da igreja e caminharmos sem Ele. O que nós temos que saber é que eu e você sem Deus, nós não somos nada. Mas Deus sem eu e você, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Ele continua sendo Deus maravilhoso do mesmo jeito. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Muitas vezes nós deixamos esse amor de Deus por coisas que estão no mundo. Muitas vezes nós viemos para a igreja, nós chegamos na casa de Deus e o irmão não olha na minha cara, o irmão não me cumprimenta e eu falo: eu não vou mais na igreja porque o irmão não me cumprimentou, o irmão não falou comigo. Meu irmão, quando você dá a paz do Senhor para o teu irmão, e o teu irmão não cumprimenta você com a paz do Senhor, a paz do Senhor volta para a tua vida. Glória a Deus. Nós não temos que nos preocupar que o irmão não olhou para mim, o irmão não me cumprimentou. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos na casa de Deus, o Senhor Jesus está lá na porta nos esperando. Oh, glória a Deus. E quando nós chegamos na casa de Deus, Ele nos abraça e fala: filho, seja bem-vindo na minha casa, eu te amo. Então não se preocupa com o irmão da esquerda, o irmão da direita, não. Preocupa com Jesus. É por causa dele que você está aqui nesta noite. É por ele que você está aqui nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas muitas das vezes o Senhor não tem sido mais
a pessoa mais importante da nossa vida. Nós temos colocado outras coisas na frente do Senhor. Nós temos colocado as bênçãos e as vitórias na frente, e o Senhor tem ficado em segundo plano. O Senhor tem ficado para depois. O que nós temos que aprender é que o Senhor, Ele é o primeiro lugar na nossa vida. O nosso Deus, Ele é prioridade na nossa vida. Ele tem que estar em primeiro lugar no meu e no teu coração. Glória a Deus. Não importa as circunstâncias, não importa o que nós estamos passando, Ele sempre vai ser o Deus da nossa vida. Ele sempre vai estar olhando, Ele sempre vai estar cuidando, Ele sempre vai estar zelando pela minha e pela tua vida. O que o Senhor pergunta para a igreja nesta noite é o que o Senhor tem sido na tua vida? Que lugar o Senhor tem ocupado no teu coração? O Senhor tem sido apenas uma pessoa que vai abrir portas para você quando você precisa? O Senhor vai ser apenas alguém que vai te dar uma cura quando você está enfermo? O Senhor é apenas alguém que vai te dar uma bênção quando você está triste, está deprimido? Que lugar o Senhor tem ocupado na tua vida? Que papel o Senhor tem ocupado na tua vida? Nesta noite que nós possamos aprender que nós temos que ser verdadeiros adoradores. Aleluia. Temos que adorar esse Deus maravilhoso em espírito e em verdade, independente daquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Aleluia. Porque tudo que o Senhor faz na nossa vida é bênção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o que Deus fizer na nossa vida é bênção. Aleluia. Como diz aquele hino, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus da mesma forma. Senhor, se o Senhor fizer na minha vida, eu vou te louvar, vou te adorar, vou te buscar. Mas se a bênção não chegar, eu vou te adorar, vou te buscar, vou te louvar do mesmo jeito. Assim tem que ser um verdadeiro adorador. Independente das circunstâncias. Independente se você está enfermo. Independente se você está desempregado, independente se tem uma perseguição na tua vida, independente se você está passando pelo deserto, independente se você está passando pelo vale de ossos secos, eu vou te adorar, eu vou te louvar. Quando nós começamos a louvar e adorar o Senhor, independente do que Ele vai fazer na nossa vida, nós começamos a alegrar o coração de Deus. E quando nós alegramos o coração de Deus, aí o Senhor se levanta do seu trono, estende a mão sobre a tua vida e as bênçãos do Senhor começam a ser derramadas. É assim que funciona. Não é o contrário. Não é o contrário que as coisas de Deus funcionam. Então vamos parar com esse negócio de qualquer coisinha. Eu vou sair da igreja, eu não quero mais saber de Deus. Se Deus me abençoar, eu não volto mais. Se Deus fizer, eu não volto mais. Senhor, hoje é o último dia. Se o Senhor não falar comigo, eu não volto mais. Vamos deixar isso de lado. Porque a única coisa que nós temos feito é fazer o nosso Deus chorar. É fazer o nosso Deus se entristecer com as nossas atitudes. É fazer o nosso Deus se entristecer com as nossas palavras. É por isso que quando nós vamos orar, o Espírito Santo tem que estar conosco. O Espírito Santo tem que orar conosco, porque o Espírito Santo de Deus ora bem. Nós somos falhos, nós somos humanos, nós vamos errar sempre. Até mesmo orando, nós somos falhos. Se nós quisermos orar pelas nossas palavras, do nosso jeito, nós vamos ser falhos. A palavra de Deus diz: vocês nada têm porque nada pedem. E quando pedem, pedem mal. Nós não sabemos nem orar. Nós não sabemos nem chegar na presença de Deus. E muitas vezes queremos colocar Deus na parede. Queremos questionar Deus. Como se nós soubéssemos o que fazer na nossa vida. Como se nós tivéssemos controle da nossa vida. Como se eu falasse: Senhor, se o Senhor não fizer, pode deixar que eu dou um jeito. Senhor, se o Senhor não fizer, pode deixar que eu vou fazer. E a gente faz os nossos planos, os nossos projetos,
E o Senhor olha e fala: ai, está tudo errado. Não é isso que eu tenho para a tua vida. O Senhor faz além do que nós pensamos ou imaginamos. Aquilo que nós achamos que vai ser bênção para a nossa vida, muitas vezes vai ser uma pedra de tropeço. Não vai ser bênção. E o Senhor, Ele está olhando, Ele sabe que nós estamos indo por um caminho errado. Mas quantas vezes nós dobramos os joelhos e pedimos a orientação de Deus? Nós falamos: Senhor, eu quero ir por esse caminho. É aqui que o Senhor quer que eu siga? É isso que o Senhor quer que eu faça? É essa atitude que o Senhor quer que eu tome? E o Senhor, muitas vezes, a gente ora, pede, e a gente, muitas vezes, a gente está orando, a gente fala, não para de falar, e fala. E o Senhor está esperando um momento para poder falar comigo e com você, mas nós não deixamos Deus falar. E nós ajoelhamos e falamos, não paramos de falar. A gente tem que orar, falar com o Senhor e ficar um tempo em silêncio para ouvir a resposta de Deus. Glória a Deus. A gente ora, fala com o Senhor e fica um tempo em silêncio para deixar Deus falar, para deixar Deus responder. Mas muitas vezes nós queremos atropelar e a gente quer uma resposta, mas tem que ser a resposta que eu quero ouvir. Então nós começamos a falar: Senhor, eu vou fazer assim, vou fazer assim, amém. Aí quando a gente faz o projeto, realiza o projeto, o negócio não dá certo, não vai para frente, nós ainda temos a capacidade de culpar quem? Deus. O Senhor nos abençoou, o Senhor não estava comigo. Nós pedimos a orientação de Deus, nós pedimos o conselho de Deus, nós falamos com o Senhor. Falei, eu orei, mas o Senhor respondeu? O que o Senhor falou? Não sei, não ouvi a resposta de Deus. Não é simplesmente orar e falar eu quero, quer dizer que o Senhor vai realizar. Não é simplesmente falar: Senhor, eu quero dessa maneira, eu quero dessa forma, o Senhor vai fazer. A resposta de Deus pode vir um sim. Vai em frente, eu estou contigo nesse projeto. A resposta de Deus pode ser: espera mais um pouco, eu não chegou a minha hora. Ou a resposta de Deus pode ser: não é isso que eu tenho para você. Mas quem quer ouvir o não de Deus? Quem quer receber o não de Deus? A gente não quer receber o não de Deus. Mas quando Deus ele fala não, é bênção. Quando Deus fala não, é livramento. Quando Deus fala não, é porque Ele tem o melhor para mim e para você. Que nesta noite nós possamos aprender a sermos verdadeiros adoradores na casa do Senhor. Antes de tudo, antes que a bênção venha, antes que a vitória venha, antes que eu receba, primeiro eu vou louvar, primeiro eu vou adorar, primeiro eu vou buscar. O meu coração está preparado para receber a resposta de Deus. Quando nós oramos e falamos: Senhor, eu quero isso, Deus fala não, a gente fica triste, fica frustrado, muitas vezes sai da igreja, porque nós falamos: Senhor, eu quero isso. Mas Jesus nos ensinou como orar lá no Getsemane, quando Ele disse: Senhor, se Tu puderes, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a Tua vontade, não a minha. Jesus nos ensinou como orar, como falar com o Pai. Então quando a gente for pedir alguma coisa para Deus: Senhor, esse é o desejo do meu coração, eu quero assim, mas seja feita a Tua vontade, não a minha. E quando nós colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar, e Deus fala não, nosso coração está preparado para receber o não de Deus, porque o Senhor preparou o nosso coração. É assim que Deus trabalha na nossa vida, é assim que Deus faz. Deus ele não vai falar com o rebelde, com o soberbo, com o arrogante, aquele que acha que se eu falar com Deus bravo, se eu falar com Deus severo, se eu colocar Deus na parede, Ele vai me ouvir. Chantagem não funciona com Deus. Chantagear não funciona com o nosso Deus. O que funciona com o nosso Deus, o que move o coração de Deus, o que faz com que a bênção de Deus comece a vir sobre a nossa vida é obediência, é adoração, clamor,
verdadeiro adorador. É a palavra-chave desta noite. Um verdadeiro adorador. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores, aquele que o adora em espírito e em verdade. E muitas vezes ele tem andado pelas igrejas, tem visto muitas pessoas com a mão para cima, louvando, adorando, cantando, mas quando ele olha para o coração, ele está vendo que aquele louvor está vindo só da boca para fora. Quando ele olha para o nosso coração, ele não vê uma verdadeira adoração. E o anjo está vindo para entregar a nossa bênção, a nossa vitória, e o anjo fala: não, peraí, não está pronto ainda. Porque eu não estou vendo uma verdadeira adoração vindo dele. Que nessa noite nós possamos aprender a tocar o coração de Deus. Nós podemos aprender a chegar até a presença de Deus. E quando nós abrimos a nossa boca para adorar o Senhor, primeiro o nosso louvor venha do coração. Que o nosso louvor suba como um incenso até a presença do Senhor. E quando chega até a sala do trono, os anjos recebem o nosso louvor, a nossa adoração, entreguem para o nosso Senhor e diga: aqui está o verdadeiro adorador. A adoração dele vem do coração, vem da alma, vem do Espírito. Ele está pronto para receber a vitória. Aí o Senhor fala: então vai, entrega a vitória para o meu filho. Eu tenho certeza que aqui nesta noite tem uma igreja de verdadeiros adoradores. Eu tenho certeza que aqui nesta noite, essa igreja, quando louva, quando adora, chega até o coração do Pai, estremece o inferno. O inferno, quando ouve essa igreja louvar, ele fala: com esse povo eu não posso, porque esse povo é santo, esse povo toca o coração, com esse povo eu não posso. E quando ele tenta impedir que as bênçãos do Senhor cheguem até a tua vida, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Porque a vitória é nossa. A vitória é nossa. Nós possamos aprender nesta noite que o plano que o Senhor tem na minha e na tua vida é de salvação. O Senhor não morreu lá na cruz do Calvário por mim e por você apenas para que nós possamos receber bênção. O foco principal do Senhor para a nossa vida é de salvação. Não é só de bênção e de vitória, é de salvação. Ele quer nos salvar. Que o Senhor possa falar no teu coração nesta noite, que você possa entregar a tua vida e o teu coração para o Senhor em espírito e em verdade. E quando o Senhor olhar para a tua vida, Ele possa achar graça, Ele possa achar gozo, Ele possa achar alegria. Hoje é o primeiro elo da campanha. Eu tenho certeza que o que nós fizemos aqui hoje já agradou o coração de Deus. O nosso louvor, nossa adoração já agradou o coração do nosso Deus. E os anjos do Senhor estão prontos, estão preparados para entregar a nossa vitória nesse primeiro elo da campanha. O que você veio buscar aqui nesta noite? O Senhor pergunta para a igreja nesta noite: o que você veio buscar aqui nesta noite? Você vai receber. Você vai receber em nome de Jesus. Porque o nosso louvor hoje chegou até a presença do Senhor. Os anjos do Senhor já estão caminhando no meio dessa igreja. Os anjos do Senhor já estão com a chave da vitória. Na chave da vitória tem o seu nome escrito. E a tua vitória hoje vai chegar. A tua bênção nesta noite vai chegar. E o Senhor, Ele tem o melhor para a tua vida. O Senhor não vai te entregar uma bênção qualquer. O Senhor não vai te entregar uma bênção mais ou menos. O que Ele tem para a tua vida é o melhor. Por isso que nós temos que entregar para Ele o nosso melhor. Porque o nosso Deus é o melhor. Ele merece o melhor. Amém? Então que nesta noite você esteja pronto para receber a tua bênção e a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor e adora o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Somos.
dois, som. Um, dois, som. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Som. Um, dois. Som. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de eu entrar na palavra nesta noite, eu gostaria de perguntar quem está nos visitando hoje pela primeira vez, levante as mãos. Todo mundo de casa? Glória a Deus. Tem alguém? Não acha? Tem o Lincoln lá, né? Deus abençoe a tua vida, viu, Lincoln? Tem mais alguém? Graças a Deus. Nessa noite eu gostaria de estar convidando uma irmã Tamara Zanetti, que ela vai entrar como membro. Pode vir aqui, por favor. Quero apresentar ela para a igreja. Glória a Deus. Tamara já está conosco também há um tempo. Pode vir aqui. Então, nessa noite, ela trouxe a ficha, ela está entrando em comunhão com a igreja, né? É com muita alegria que nós recebemos você, Tamara. Que o Senhor possa estar abençoando a tua vida, que o Senhor possa fazer aqui, realizar o sonho dele, o desejo dele na tua vida. Tenho muita alegria e tenho certeza que os irmãos também têm muita alegria de estar recebendo você. Então, a partir de hoje, você tem aí um pastor para estar intercedendo pela tua vida, para estar orando pela tua vida, o qual você pode contar. Amém? Como a igreja quer receber a Tamara? Seja bem-vinda em nome de Deus Jesus. abençoe a tua vida, viu? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero convidar a igreja para se colocar de pé, vamos entrar rapidamente na mensagem, né? Porque o tempo corre, a trégua. Você que trouxe a sua Bíblia, abre comigo em Hebreus capítulo de número 9. Hebreus capítulo de número 9. Em cada elo da campanha nós vamos estar trabalhando aos poucos com a palavra, para que todos possam entender, compreender, né? Porque a campanha tem 7 elos, nós estamos dando início hoje, então daqui a pouco nós estaremos orando, e eu vou explicar, né, para todos aqueles que vão entrar, que deverão estar aqui fazendo a campanha durante 7 elos, sem quebrar. Eu pedi ao Senhor a direção e Deus me deu várias confirmações, porque eu achei que esse ano não ia dar para fazer nenhuma campanha, devido, né, à pandemia, mas agora bem no final, o Senhor aí colocou as mãos e está nos abençoando, e estamos dando o privilégio de podermos fazer essa campanha tão abençoada em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, por menorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas o segundo sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados
de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E isso é uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante é consciência, sejam eficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Amém? Feche os teus olhos, por favor. Vamos orar comigo. Querido Deus e eterno Pai, nós confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor está recebendo este culto, o qual nós estamos prestando ao Senhor nesta noite. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me dê a direção mais uma vez para aí estar trazendo uma mensagem, uma palavra. Espírito Santo, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor toque a minha boca e toque a minha vida mais uma vez, para que esta igreja seja tocada, seja curada, para que, Senhor, haja um movimento de milagre aqui dentro, de cura e também de libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, amém. Todos os irmãos podem se sentar. Pode colocar o louvor para mim, né, por favor? Meus irmãos, nesta noite, eu gostaria que todos prestassem atenção, porque é necessário que você esteja atento para o que vai ser falado aqui, para que você possa estar aí ouvindo e entendendo, porque não adianta ouvir e não entender, né? A palavra do Senhor, ela nos edifica, ela transforma o nosso coração. Essa palavra qual foi lida no livro de Hebreus, é uma palavra a qual ela nos chama a atenção. O povo hebreu, nós sabemos que foi um povo escolhido pelo Senhor, um povo amado. Os descendentes de Abraão foi uma nação o qual o Senhor disse: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Então, depois que Jesus vem, né, ele é rejeitado pelo seu próprio povo. E diz a palavra do Senhor que a misericórdia dele nos alcançou. A misericórdia dele trabalhou no nosso coração. E o povo do Oriente, o qual era para ser os primeiros, este povo acabou perdendo a maior oportunidade das suas vidas. Aqui, o escritor deixa bem claro que assim como há um tabernáculo no céu, na terra, há também um tabernáculo, pode abaixar mais, nos céus. Então, nesta noite, eu quero dizer para todos vocês, tem muitos irmãos aqui nessa noite, que ao me ver trazer a mensagem, a palavra, vão se lembrar, vão se recordar de alguns detalhes que estão no livro santo, no livro sagrado. E para outros, talvez, essa mensagem vai te surpreender um pouco, por conta do conteúdo que às vezes você ainda não havia compreendido e entendido. Nós sabemos que o povo hebreu foi convidado, eles entraram pela porta no Egito. Então, se eles entraram pela porta, eles eram um povo ali que foi convidado, era um povo que recebeu o convite por Faraó, porque nesta época em que este povo entra para viver no Egito, para ali morar no Egito, eles são bem recebidos, porque José, né, nesta época ele era governador no Egito. Então, a amizade que ele tinha com Faraó fez com que Faraó ali falasse com José para que fosse trazido o povo hebreu para viver ali no Egito. Então agora chega um momento em que esse povo recebe uma terra, esse povo ali tem um livre arbítrio, eles podem ali viver uma vida, né, a qual eles estavam acostumados a viver. Mesmo vivendo no Egito, eles tinham a liberdade de louvar, de adorar o Senhor, de servir ao Senhor. Mas conforme o tempo foi passando, ali começou a surgir, né, outros reis no Egito.
Egito, e quando esses reis começaram a surgir, acontece, a amizade começou a acabar. O carinho que estes faraós que veio depois, né, de Faraó, de Ramsés, antes de Ramsés, este faraó amava ali o povo hebreu. Mas agora, quando os outros reis começam a surgir, começam a vir, eles começam a perseguir o povo hebreu. Eles dominam este povo hebreu e começam a escravizá-los. Mas pasmem vocês, o que está acontecendo com este povo hebreu? Foi avisado a Abraão que Deus manteria o seu povo em uma terra estranha, em cativeiro, para que este povo fosse dominado, para que este povo aprendesse ali, né, como eles deveriam proceder diante da presença do Senhor. Então agora, durante 430 anos, quase 500 anos, este povo vive em uma terra aonde ali eles não têm mais liberdade de falar, de se expressar. Eles têm que trabalhar ali de sol a sol, eles não têm salário, eles têm ali que comer e beber aquilo que era dado para eles. Muitos perderam a sua vida. Ali no Egito, praticamente passaram mais de 11 gerações. Este povo que está vivendo ali foi massacrado por Faraó. Mas como Deus tem um propósito em todas as coisas, Deus então decide levantar a Moisés, para que Moisés fosse até o Egito e então viesse falar com Faraó, viesse interceder para que este povo, né, saísse de lá do Egito. Então vem as 10 pragas, Faraó ali foi obrigado a libertar o povo de Deus, mas quando Moisés tira este povo do Egito e leva este povo, né, para o deserto, o que vai acontecer? Ele vai arrumar um grande problema, porque este povo, durante muitos anos, eles viveram como escravos, e ali a mente deles agora está cauterizada. Eles acreditam que eles são escravos. Eles não entendem que eles estavam sendo escravizados por um período, que eles não nasceram escravos. Eles acreditam que eles são escravos. Querido, nascer escravo é uma coisa, ser escravizado é outra. Porque aquele que nasce escravo, ele morre sendo escravo. Porém, aquele que está sendo escravizado, ele vai ali passar por um momento difícil, ele vai ter que se submeter à escravidão, mas no tempo em que ali chega a sua libertação, essas correntes são quebradas, e então a pessoa recebe novamente ali a sua liberdade. Então agora este povo está no deserto, mas o Egito não sai da cabeça deles, e então eles começam a contender uns com os outros, eles começam a bater de frente com Moisés, eles começam a falar a todo tempo que pelo menos lá no Egito, eles se morressem, eles teriam pelo menos a dignidade de ser enterrado, né? Porque no deserto eles não teriam como ser enterrados. E então agora Deus tem que trabalhar na mente desse povo, para que este povo entendesse que o tempo de escravidão havia acabado. Eles tinham que compreender que aquele tempo de massacre havia acabado, que Faraó não tinha mais domínio sobre eles, que o Deus de Israel, que havia enviado Moisés, havia enviado para libertá-los. Mas este povo não aceita, mesmo Deus colocando eles no deserto, tirando eles do Egito, eles estão ali e continuam vivendo como escravos. Nós temos que prestar muita atenção, porque Jesus Cristo derramou o sangue dele na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos livres. Nós somos livres, nós não temos mais que viver debaixo da opressão de Faraó, de Satanás. Satanás não tem mais domínio sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos bens, sobre a nossa saúde. Você tem que aprender a andar com a tua cabeça erguida. O tempo do Egito acabou, porque desde o momento em que você aceitou o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, o sangue daquele que é inocente, que nunca pecou, que saiu dos céus, que nasceu, que veio para essa terra e veio para quebrar as maldições, os grilhões, as correntes,
Este Jesus, Ele conquistou na cruz, Ele pagou com o seu sangue a nossa liberdade. Você não foi comprada a tua liberdade, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com diamante, foi com o sangue precioso de Jesus Cristo. Então ergue a tua cabeça e rejeita essa escravidão, rejeita esta opressão. Você não pode viver da maneira que você vivia antes de conhecer o teu Senhor, teu Redentor e teu Salvador. Moisés agora vai dizer para esse povo: vocês saíram do Egito, vocês receberam a liberdade, e agora vocês têm que adorar a Deus. Vocês precisam adorar a Deus. Mas este povo ficava perdido, desorientado, porque eles não sabiam a quem adorar, não sabiam como adorar. Porque no Egito, quando eles estavam lá, eles aprenderam a adorar a outros deuses, porque sendo escravos, os seus senhores, quando iam nos templos de Dagon, de Azera, de Marduk e de Mordok, ali eles levavam os seus servos, e estes servos eram obrigados a adorar os deuses que eles adoravam. Então tinha alguns deuses que tinham corpo de homem, tinha cara de cachorro, tinha alguns deuses que tinha ali rosto de peixe e corpo de homem. Então quando eles entravam naqueles templos, eles viam aquela imagem, então eles sabiam a quem eles estavam adorando, e eles ofereciam culto, e então ali o misticismo entrou no meio deles, e eles agora não sabem como adorar a Deus, porque antes eles tinham, o Deus que eles iam adorar tinha casa, tinha endereço, porque no Egito tinha mais de 1 milhão de deuses, tinha um Deus para cada coisa, um Deus para curar, um Deus para falar, um Deus para libertar, um Deus de guerra, um Deus disso, um Deus daquilo outro. Eles precisavam de um Deus para resolver cada questão que eles tinham. Então o Egito era um lugar cheio de templos, e estes homens hebreus, eles aprenderam a adorar estes deuses. Mas agora, quando eles saem de lá, eles olham para Moisés e falam: mas que rosto que tem esse Deus que você está mandando a gente adorar? Que endereço que é o dele? Qual que é a casa dele? Porque aqui no deserto nós não estamos vendo casa. Qual que é o endereço deste Deus? Nós não estamos vendo este Deus. Então Moisés olha para eles e diz o seguinte: vocês não estão vendo este Deus, mas este Deus está vendo vocês. Vocês estavam no Egito adorando um Deus que vocês viam Ele, mas eles não enxergavam vocês. Vocês tocavam nele, mas eles não tinham poder de tocar em vocês. Eles tinham pés, mas não caminhavam. Mas o Deus o qual vocês vão aprender a adorar, Ele tem olhos, Ele anda, Ele caminha, Ele trabalha, Ele cura, Ele transforma, Ele liberta, Ele salva e Ele traz a vitória. Este Deus tem um endereço e Ele vai se apresentar para vocês, e vocês então vão aprender a adorar este Deus. E agora eles começam uma contenda, no roubo, na confusão, e então Deus olha para Moisés e fala: eu vou matar esse povo. Esse povo não para de brigar, esse povo é atribulado. Eu já tirei esse povo, já arranquei de debaixo da mão, do braço forte de Faraó. Por que esse povo não obedece? Mas diz a palavra que Moisés ia, intercedia pelo povo, clamava pelo povo. Olha o amor que Moisés tinha neste povo hebreu. Ele orava e ele falava com Deus: Deus, se o Senhor for matar esse povo, for acabar com esse povo, então o Senhor acaba comigo primeiro. Acaba comigo primeiro. E então a coisa foi ficando estreita. A coisa foi ficando cada vez mais estreita, até que chega um determinado momento que Moisés vê e fica tão apavorado com a situação, com medo que Deus matasse o povo. Então ele decide fazer o quê? Ele decide ir para o alto do monte, e ele decide entrar naquele monte, e ele decide ficar durante 40 dias e 40 noites naquele monte, sem comer e sem beber. Nós sabemos que, pela ótica humana, não tem como uma pessoa, às vezes ali, tenta ficar jejuando por alguns dias, às vezes ela suporta alguns dias sem comer, mas se ela ficar sem beber, ela desidrata e ela acaba perdendo a sua vida. Nós temos visto aí muitos casos acontecerem, devido a pessoa que quer fazer jejum prolongado
e acaba extrapolando e acaba morrendo. O próprio Jesus, quando foi para o deserto, diz a palavra que ele ficou 40 dias sem comer, mas não disse que ele ficou sem beber. A água não quebra o jejum, de maneira nenhuma. Então agora Moisés, ele decide, essa responsabilidade está em cima de mim. Deus está furioso com esse povo. O único jeito é eu ter um diálogo com o Senhor, é eu falar com Ele, é eu marcar uma audiência com Ele. Mas como que Moisés vai conseguir marcar uma audiência com Deus que mora nos céus? Como que ele vai conseguir falar com este Deus e ao mesmo tempo ter uma resposta deste Deus? Se você olhar e observar, isso daí é algo que chega a nos impressionar. Porque um homem que ali tirou, que está com 6 milhões de pessoas sobre a sua responsabilidade, ele está disposto, ele tem que ouvir, ele tem que ter uma resposta, ele não pode precipitar, ele não pode ficar com os braços cruzados. E então ele chega, quando ele vê um problema, vê as lutas chegando e tudo acontecendo, o que ele vai fazer? Eu vou ter uma audiência com Deus. Quando a coisa fica estreita, quando a coisa fica complicada, nós temos que buscar a presença de Deus, porque é do Senhor que virá a nossa resposta. Às vezes nós ficamos desesperados devido a algumas lutas que vêm para nos afligir. Às vezes são lutas, adversidades grandes que fogem do nosso controle. Nesse momento que a coisa pega, é hora de marcar uma audiência com Deus. Como que você vai marcar essa audiência? Consagrando a tua vida. Como que você vai consagrar a tua vida? Você vai jejuar, você vai ler a palavra, você vai deixar de fazer aquilo que não agrada a Deus. É lógico que isso aí é dever do cristão, andar com maturidade, com santidade na presença do Senhor. Mas quando nós queremos uma resposta, nós temos que muitas das vezes botar a boca no pó para a resposta vir. Tem pessoas que às vezes dizem: eu vou na igreja, eu oro, eu participo do culto. Tem lutas, meus irmãos, que você não sabe contra o que você está lutando. Você não sabe a força desses demônios que está por trás deste problema. E o próprio Jesus deixou bem claro: há demônios, esta casta só sai com jejum e com oração. Não adianta, tem demônios que só vai sair da tua vida, vai fugir do teu caminho com jejum e oração. Tem que pagar o preço, tem que fechar a boca, tem que parar de comer, tem que se afastar do pecado, tem que haver consagração para a vitória chegar na tua mão. Glória a Deus. O próprio Jesus, antes de dar início no ministério, 40 dias, ele abriu o jejum. 40 dias. E agora Moisés sobe para o monte. Ele fica 40 dias lá em cima, orando, buscando e pedindo a orientação do Senhor, porque 12 tribos estavam sobre a sua responsabilidade. E agora diz a palavra aqui, quando ele está lá, em 40 dias, eu creio que o que sustentou Moisés em cima daquele monte, como é que ele aguentou ficar 40 dias lá? Mas o mais incrível de tudo isso é que com 40 dias ele recebe 2 tábuas. E nessas tábuas que ele recebe, quando ele desce do monte, quando ele chega lá embaixo, o que estava acontecendo? Eles já haviam construído um bezerro de ouro. Eles estavam adorando, festejando, dançando em volta daqueles bezerros. Estavam ali se prostituindo, estavam agindo como os egípcios agiam, como aqueles que não conhecem a palavra. Moisés, quando ouviu aquela música, ele falou: isso é música de desviado. Moisés falou: esse povo está fervendo lá embaixo. Quando ele desce, ele fica tão irado com o povo, que enquanto ele está clamando, está botando a vida dele em risco, intercedendo, o povo não estava nem aí. Tem gente que você se mata por causa dele e ele não está nem aí. Presta atenção. Não fica lançando pérola aos porcos. É nosso dever orar e interceder por aqueles que estão dispostos a seguir o caminho correto. Aqueles que estão dispostos a abandonar e a fazer sacrifício. É lógico que tem pessoas
pessoas que estão desfalecidas, estão aprisionadas nas garras de Satanás, nós temos que sim, às vezes entrar numa peleja, entrar numa batalha, guerrear para Deus libertar ela. Depois que Deus liberta ela, depois que ela está andando com as suas próprias pernas, agora ela tem que buscar, ela tem que vir para a igreja, ela tem que adorar, ela não pode usar você como muleta, porque Deus deu duas pernas para nós, com o joelho no meio, para todos nós sabermos que nós temos que ajoelhar, orar e clamar. O nosso joelho não é só para sustentar o corpo. Esse negócio, vocês oram para mim, vocês oram para mim, mas a pessoa não ora por ela. Ela não ora por ela, ela não abre a boca para falar com Deus. Eu já era do tempo que eu era besta, fui muito besta, mas hoje eu não sou mais não. Se eu entro na briga, entro na peleja, ajudo, oro, compro a briga, mas se eu ver que a pessoa está folgando, eu saio fora e deixo ela, e falo: Senhor, a minha parte eu fiz, agora é com o Senhor. E dali pouco tempo, Deus pega e traz. Glória a Deus. Bota quebradinho mais que a rua terceira. Aí, filho, Moisés quebrou as tábuas. Nós nunca vamos saber o que estava escrito naquelas tábuas, porque quebrou. Ele ficou tão estressado que ele quebrou as tábuas. E agora ele recebe uma palavra de Deus. Deus fala: esse povo que levou esse povo aí a cultuar esse bezerro, a adorar esse bezerro, todos eles têm que morrer. Quando Moisés lança essa palavra no meio das 12 tribos, todo mundo fala: mas peraí, estava no monte orando, estava jejuando, e agora está falando que Deus mandou matar os irmãos? Está falando que Deus mandou matar os irmãos? E agora todo mundo se afasta. Ninguém quer ajudar Moisés a fazer aquilo que Deus mandou fazer. Mas tem ali uma tribo de Levi, os levitas. Estes levitas não gostavam de trabalhar, não gostavam de plantar, não gostavam de limpar, não gostavam de fazer nada. O negócio deles era só cantar e adorar. Era isso só que eles faziam. Aí você pode pensar: nossa, mas esse povo era vagabundo. Não, esse povo não era vagabundo. Esse povo foi levantado para adorar ao Senhor, foi levantado para glorificar ao Senhor. Este era o ministério deles. Os levitas, quando olham e vê Moisés falando aquilo, ele diz o seguinte: já que ninguém quer fazer, ninguém quer ajudar, pode contar conosco. E ali as outras tribos olham, apontam o dedo para os levitas e diz para eles: escuta aqui, como que vocês podem querer matar esses irmãos que são irmãos nossos? Os levitas dizem o seguinte: irmão nosso coisa nenhuma, porque irmão nosso adora o Deus de Israel, não adora bezerro. Não adora bezerro. Está tendo aqui interferência. Isso daqui que está acontecendo aqui, Deus não está nesse negócio. Porque foi Deus que nos tirou da terra do Egito. Foi Deus que quebrou os laços de morte que nos aguardavam para destruir com todos nós. E então agora esses levitas, eles vão exterminar com estes idólatras que haviam mandado fazer estes bezerros. Moisés, ao resolver a situação, o que ele vai fazer? Ele vai cruzar os braços? Ele vai chorar? Não, diz a palavra que ele decide ir para o monte para ficar mais 40 dias em jejum e oração, que daria 80 dias. Aí você pode falar: mas espera aí, eu não tenho como entender uma coisa dessa, não pode ser possível, tem alguma coisa errada, ninguém suportaria nem 40, quanto mais 80. Não queira compreender as coisas de Deus. Apenas fique preocupado em obedecer e fazer a vontade de Deus naquilo que você já está entendendo. Porque tem muitas coisas que você não entende, então você não sabe o que fazer. Mas o Senhor te diz: pega as coisas que eu já te ensinei e vive elas. E busca a minha presença, então você vai ver que você vai aprender muita coisa que você não vai entender, mas o meu Espírito vai te conduzir a crer e a confiar que eu tenho poder para sustentar o homem em qualquer situação. Moisés
sobe de novo. E agora a gente pode chegar à conclusão do quê? O que sustentou Moisés naquele monte? Qual foi o alimento? Porque a gente costuma ouvir que a gente é aquilo que a gente come. Então, se Moisés estava lá, não tinha comida nem água, que foi que sustentou ele? A glória de Deus. Aí você diz, mas a glória de Deus, a gente só sente ela. Não, querido, ela é alimento também. Ela é alimento porque quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava. O rosto dele brilhava, a pele dele brilhava. Por quê? Porque a glória de Deus sustentou Moisés no monte. É a glória de Deus que vai te sustentar. É a glória de Deus que vai te manter de pé. É a presença do Senhor que vai fazer você caminhar onde ninguém caminha. Vai te sustentar onde ninguém consegue parar de pé. É a presença do Senhor, é a glória de Deus que vai se manifestar. E quando ela se manifestar, vai acontecer milagre. Quem está lá embaixo vai ver você brilhando lá em cima. E vai ver a mão de Jeová fazendo a obra. É desse jeito que funciona. Começa a buscar Deus e você vai ver que coisas extraordinárias vai acontecer na tua vida. Você às vezes quando quer alguma coisa, você se empenha. Você entra de cabeça. Você faz de tudo para entender aquilo melhor, para compreender aquilo melhor, para viver aquilo melhor. Então, decide se aproximar de Deus. Decide buscar a presença do Espírito Santo e você vai ver que coisas extraordinárias vai acontecer na tua vida. Moisés, ele fica lá e agora ele vai descer com as tábuas das leis. 10 mandamentos. Ele vai descer com essas tábuas da lei. Mas só que há um detalhe. O que vai acontecer quando Moisés desce? Além de ele descer com as 10 tábuas da lei, no período que ele passa lá em cima, na presença de Deus, Deus vai revelar para ele coisas grandes e tremendas. Porque quando Moisés está lá, ele diz: Senhor, eu tirei esse povo pelo teu poder, pela tua misericórdia do Egito. Mas tem paciência, esse povo é ignorante. Esse povo acredita que eles ainda são escravos. Eles estavam acostumados a adorar a deuses pagãos, mas agora eles estão desnorteados, eles não sabem, porque eles, quando estavam no Egito, eles iam no templo de Dagon e adoravam lá, eles iam no templo de Baal e adoravam lá, e eles estão me questionando e me perguntando: qual é o teu endereço? O Senhor tem endereço? O Senhor tem um endereço que eu possa dar para este povo? Então Deus olha para Moisés, que está lá se sacrificando, e diz para ele: eu vou te mostrar um pouco do que tem aqui em cima. Eu vou revelar para você um pouquinho do que tem aqui em cima. E então é na hora que Moisés começa a enxergar o sobrenatural de Deus. Deus unge a mente de Moisés e coloca dentro da mente dele a planta do quê? Do tabernáculo, aonde Deus enviaria Moisés para a terra de volta, para que este tabernáculo fosse construído. E ali seria colocado o quê? Seria colocado a arca da aliança. O lugar aonde a presença de Deus se manifestaria, a arca dos ciúmes de Deus. Esta arca iria ser colocada dentro deste tabernáculo. Então Moisés agora desce, e Deus vai colocar 2 homens diante dele, e o Senhor vai dizer: você vai ungir a estes 2 homens, vai levantar estes 2 homens, e estes 2 homens vai ali fazer tudo aquilo que você vai falar para eles, que você viu no céu. Então é por isso que o escritor disse que assim como há um tabernáculo na terra terreno, existe também um tabernáculo celestial. Deus decide dar para Moisés a cópia daquilo que tinha no céu, para que o povo então olhasse
para o tabernáculo e se lembrasse que a arca da aliança estava lá e que a presença de Deus iria se manifestar uma vez por ano dentro daquele lugar. Então agora o povo vai cultuar aonde? No deserto. O tabernáculo agora vai ter que ser feito. Então quando ele levanta estes dois homens, diz a palavra do Senhor, que a mente destes dois homens que foi levantado foi ungida. E agora Moisés, quando fala com eles da forma que ele falava, aqueles homens conseguiam desenhar o que Moisés estava querendo transmitir para eles. Agora pare e pense, quanto madeiramento eles usaram para fazer aquele tabernáculo no deserto. No deserto, meus irmãos, não nasce árvore. Como que eles conseguiram aquela madeira? Diz a palavra que tem uma parte lá no tabernáculo que foi usado até pele de golfinho. Como é que eles conseguiram caçar, pescar golfinho numa época daquela? Este povo demorou anos. A gente olha e diz, acho que o tabernáculo foi feito da noite para o dia. Não, demorou anos para que fosse feito. Foram anos. E agora o Senhor, ele vai falar com Moisés quando o tabernáculo fica pronto. Ele foi dividido no átrio, no lugar santo, do Santo dos Santos, e antes tinha um alpendre. Havia 4 divisões dentro deste tabernáculo. E então agora Moisés vai dizer, é preciso que aqueles que vão servir no tabernáculo, que vão trabalhar no tabernáculo, eles possam ser levantados e preparados para serem usados na minha obra. Depois que ali o tabernáculo é levantado, Deus diz, não é qualquer um que vai entrar lá dentro não. Todo mundo vai cultuar do lado de fora, todo mundo vai fazer tudo que tiver que fazer, mas para trabalhar no tabernáculo tem que ser pessoas preparadas. E o Senhor diz agora, levanta ali da tribo de Levi aqueles que irão trabalhar no tabernáculo. Eram muitos levitas que existiam, não havia ministério para todos eles, mas todos eles queriam ter o ministério de trabalhar, de louvar e adorar. E estes levitas, antes que o tabernáculo fosse construído, o povo entrava em depressão no deserto, porque no deserto não tem nada, não tinha água, não tinha oásis, não tinha nada. E esse povo às vezes entrava em depressão, porque o povo brigando, a criançada chorando, animal por meio. Imaginou que situação? Quando isso acontecia, os levitas começavam a adorar, a tocar, a dançar. E então ali, este povo se levantava pela misericórdia de Deus, através da adoração. E agora chega o tempo e o momento. Moisés manda então separar muitos e muitos deles. E a primeira ordem é o seguinte. A primeira ordem foi dada a seguinte. Os pais, todos os pais que tinham filho menino foram chamados. E ali, crianças de 5 anos de idade foram escolhidas. E essas crianças tinham que ficar durante 13 anos se preparando. Tinham que fazer sacrifícios para poder então servir no tabernáculo. Ali, as 613 leis que Moisés havia escrito, elas teriam que guardar na mente, decorar na mente todas elas. E então eles dizem para Moisés o seguinte: o que nós temos que fazer para servir a Deus? O que nós somos obrigados a fazer? Moisés diz, não, ninguém serve a Deus por obrigação. Vocês vão servir por amor e por temor. Aquele que perseverar, esse então vai trabalhar ali no tabernáculo. Quando começou ali a doutrina, quando começou o trabalho, foram desistindo. Tem muita gente que olha e diz, ai que bonito eu quero fazer, porque isso, por aquilo outro, mas quando começa a receber as pancadas, burdoadas, quando as perseguições começam a vir, desiste. E eu acredito o seguinte, se você desiste de algo é porque aquilo não
teve realmente a importância para você. Porque quando tem importância, quando você ama aquilo, quando você tem cuidado com aquilo, você chora lágrimas de sangue, mas você não desiste. Glória Por a isso que Deus. o Senhor diz: se uma mãe ou um pai desamparar o filho, o Senhor te recolherá. Por quê? Porque o amor de Deus está acima de tudo e Ele não desiste de mim e não desiste de você. Não desiste. Você pode valer nada, mas Deus não desiste, porque o amor dele é supremo. Aleluia. E agora, quando chega a primeira fase, que ali é escolhido alguns, ele vai ficar aonde? Ele vai ficar lá dentro do tabernáculo? Não, ele vai ficar no átrio, num lugar que ficava próximo ao alpendre. Ele vai ficar entre o alpendre e o átrio. Ali ele ia ficar, e diz a palavra do Senhor que nenhum daqueles que iam chegar até o tabernáculo poderia chegar de mãos vazias. Toda vez que alguém fosse até o tabernáculo, tinha um degrau de 50 centímetros antes de entrar no átrio. Então a pessoa chegava no alpendre e ali ela oferecia uma semente como agradecimento. Então os levitas, como eles estavam ali só escalados para trabalhar, para fazer a obra de Deus, eles não tinham o que ofertar. Então eles ficavam ali e eles prestavam o trabalho, eles ofereciam o louvor e ficavam só naquele lugar. Mas o que me chama a atenção, porque igual eu disse, não posso falar muita coisa, porque é muita informação, e o importante é você entender. A semana que vem nós vamos continuar, mas eu quero, antes de estar encerrando esta parte, eu quero dizer para você que aquele levita, quando ele alcançava ali, a maturidade, os 18 anos, e ele ficava naquele lugar, ele se alegrava, e ele dizia: olha que maravilha, eu estou no átrio, eu estou entre o alpendre, eu já conquistei, eu já estou praticamente dentro do tabernáculo. Aí ele dizia: eu não preciso fazer mais nada, só de eu estar aqui está bom demais. E ele ficava por um tempo ali fazendo a mesma coisa, mas chegava um tempo em que ele olhava para trás e ele começava a enxergar ali uma cortina que dividia entre o átrio e o lugar santo. E ele começava a sentir o cheiro que exalava de lá de dentro, do incenso, o cheiro do azeite. E ele ali começava a ficar incomodado. Ele dizia: não, eu quero ir um pouquinho mais para dentro, eu quero ver o que tem lá dentro, eu quero aproximar mais da presença do Senhor, porque ele sabia que o lugar ali, o átrio, no lugar santo, era uma sala antes, aonde ficava o Santo dos Santos. E ele sabia que lá dentro havia uma arca. Então esse levita agora ele começa ali no átrio, entre o alpendre e o átrio, ele começa a sonhar em passar pela cortina que fazia a divisão. Ali ele começa a ficar incomodado, ali ele quer sentir mais a presença de Deus, ali ele quer buscar mais para ter mais intimidade com o Senhor. Então ele tem que fazer o que agora para poder chegar ali na divisão do átrio com o lugar santo? Ele teria que estudar mais 12 anos. Mais 12 anos. Ele não ia da noite para o dia. E agora ele, para entrar neste lugar, ele deixava de ser levita e passava a ser levita mor. Ele poderia escolher entre levita, ele poderia escolher entre escriba, e ele também poderia escolher entre tangedor, para ficar neste lugar. E agora ele chega neste lugar, ele estuda, e com 30 anos ele vai ser levita mor. E agora ele se alegra,
feliz, porque o passo que ele deu é muito grande. 12 anos estudando, estou com 30 anos, olha onde que eu estou. E agora ele está contente, ele não pensa em aproximar mais. Para ele está tranquilo, onde ele já chegou está bom demais. As orações que ele fazia já estava bom demais, a comunhão que ele tinha com Deus já estava bom demais. Mas quando ele chegou ali na divisão entre o átrio e o santo dos santos, ele começava a sentir a necessidade. O que tem por detrás dessa cortina? Eu quero ver a presença de Deus, eu quero sentir a glória de Deus na minha vida. O Senhor manda te dizer nessa noite: não pare de buscar a presença dele, corra atrás. Glória a Deus. Corra atrás. Glória a Deus. A cada dia cresça mais na graça, no conhecimento. Deixa a glória de Deus vir sobre a tua vida. Não se conforme nesse lugarzinho que você está. Olha para trás e olha da onde Deus te tirou. Você tem que aprender mais a Escritura. Você tem que aprender mais sobre o Espírito Santo. Você tem que aprender mais como agradar a Deus. Você tem que buscar mais e se esforçar, nem que demore anos, mas vai valer a pena, porque o que está atrás da cortina, quando você presenciar, vai valer mais do que tudo que você conquistou e vai conquistar na sua vida. Você vai sentir a glória, a glória, a glória, a glória de Deus. Aleluia. Tenha o desejo, peça para o Espírito Santo colocar o desejo de buscar a presença de Deus na sua vida. Glória a Deus. A próxima semana nós vamos passar para a fase aonde o levita, ele, para entrar no santo lugar, ele vai ter que se tornar um sacerdote. Então daí para frente nós vamos continuar. Deus vai fazer grandes coisas nessa campanha. Aleluia. E hoje eu tive uma visão. Eu tive uma visão que essa arca foi. O Senhor falou para mim: este ano você não vai descer com ela para baixo. Este ano ela vai ficar 50 centímetros acima. Que dizer, o Senhor deu a ordem que ela vai ficar em cima do altar. O Senhor falou para não tirar ela de cima do altar. E ela vai ficar com a tampa aberta. Nessa campanha de 7 elos, nós fazemos todos os anos esta campanha. É uma campanha poderosa. É uma campanha em que você vai receber de Deus maturidade. Você vai receber força. Você vai ver que você vai se tornar uma pessoa com um desejo muito maior de buscar a Deus. E você conquistando tudo isso, que vai acontecer? Quem se aproxima de Deus, cresce. Glória a Deus. E se você cresce, os teus inimigos vão ficar pequenos.